Termos como regressão e fixação não estão presentes apenas na psicanálise. A gente, na vida cotidiana, frequentemente recorre a esses termos para versar a respeito, por exemplo, no caso da regressão, de processos ou de retorno, né, a situações e circunstâncias do passado em relação a questões do presente. Fixação, idem, né? Alguma marca deixada em algum período do passado, em alguma situação vivida que se tornou importante, a ponto de, muitas vezes, ser alvo de um retorno também, de alguma coisa aí que o sujeito vai provocar, em termos de processo, de regressão, alguma situação vivida. Bom, essa introdução muito rápida e muito superficial para a gente dar o start ao que eu pretendo falar no vídeo de hoje, que é justamente sobre o conceito de regressão e vou trazer também a questão da fixação, porque são duas ideias que estão em constante diálogo na teoria psicanalítica e no momento em que Freud as desenvolve, as trabalha do ponto de vista psicanalítico. Então, essa introdução para dar um pouquinho dessa ideia do que esses dois processos vão versar e da maneira como a gente vai depois desdobrar cada um deles, fazendo as associações àquilo que Freud nos propõe a pensar. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, eu sou aluna do CEP aqui de São Paulo, estudo psicanálise, estou em formação e venho numa série de vídeos trazendo alguns dos conceitos que eu entendo serem fundamentais da psicanálise, a fim de atuar como alguém que contribui para o compartilhamento da informação psicanalítica, da teoria psicanalítica, e também como uma ferramenta de estudo para mim, que também sou alguém que está constantemente estudando, fazendo leituras e atualizando as próprias percepções e compreensões e incompreensões a respeito da psicanálise. Então, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre regressão, fixação, algumas das ideias que Freud vai articulando a esses conceitos de maneira bastante importante. E esse conteúdo, talvez ele vai sair um pouquinho da norma dos demais que eu tenho gravado, porque são conceitos que vão aparecer em diferentes momentos da teoria, vão ser acionados a partir de diferentes contextos, a partir de diferentes estruturas que Freud vai propor. Então, existem alguns textos base, né, com os quais a gente vai trabalhar, e depois eu vou deixar as referências aqui na descrição desse vídeo. Mas eu criei um roteiro pensando exatamente nas ideias que eu entendo serem as mais relevantes para a gente começar a se familiarizar com essas duas ideias, né? Então, eu vou trazer algumas questões associativas aqui da minha própria fala, que vai trazendo também outras tantas questões que eu não pensei no roteiro, mas que eu vou provocar, porque eu acredito que esses dois conceitos, de maneira particular, eles conseguem nos mobilizar muito para uma perspectiva cotidiana, que, via de regra, nos ajuda demais na hora de compreender e de fazer as aproximações teóricas com a vida, né, tal como acontece, que afinal de contas é o nosso grande objeto de interesse aqui para conseguir fazer com que todas essas ideias tenham sentido também para as nossas vivências, não apenas do ponto de vista de estudo, de teoria, mas de sujeitos que estão o tempo inteiro também se submetendo a esses processos, reconhecendo em si isso que Freud já trabalhou, né, de maneira aprofundada há tanto tempo. Então, acho que a riqueza e o fascínio em relação à teoria psicanalítica se dá muito a partir desse viés também, de a gente conseguir ir reconhecendo na gente, né, algumas questões, embora não seja muito recomendado que a gente tome como hábito se autoanalisar o tempo inteiro a partir dessas perspectivas todas, no sentido de que existem algumas armadilhas aí nesse processo, assim como aqueles que estão ao nosso redor, né, serem sempre submetidos a esse olhar um pouco mais crítico e analítico da nossa parte. É claro que a gente, uma vez que sabe, tem alguma informação, é impossível que a gente desconsidere isso do nosso repertório, mas acredito que seja preciso a gente desenvolver também um pouquinho de cuidado em relação a isso, até para não se frustrar ou não, enfim, não percorrer caminhos muito nebulosos aí que às vezes a gente mesmo se perde, certo? Bom, feitas essas ressalvas iniciais, eu vou seguir essa ordem que eu estabeleci para que a gente consiga ir conversando de maneira mais livre, né, a respeito das possibilidades associativas, que não vão ser esgotadas, obviamente, nesse vídeo, mas que podem ser feitas a partir dessas duas ideias, certo? Então, começando aqui com alguns tópicos gerais que eu elenquei sobre o que é a regressão numa perspectiva ampla, certo? E aí a gente vai acionando aos pouquinhos
textos, ideias de Freud, momentos em que ele vai desenvolvendo essas concepções atreladas a esses termos, certo? Primeiro que a regressão, em um sentido mais geral, ela vai ser um processo psíquico em que o sujeito, né, ou a excitação no seu aparelho mental, vai retornar a um estado ou estágio anterior de desenvolvimento ou funcionamento. Aqui já é importante a gente resgatar a ideia da constituição, da estrutura do aparelho psíquico concebida por Freud antes da segunda tópica, onde vai haver uma mudança em relação a isso. Então, na primeira tópica, que é o momento ali até 1920, quando Freud vai desenvolvendo esses primeiros textos, né, inclusive um dos textos com os quais a gente vai trabalhar aqui, ele é da interpretação dos sonhos, né, que é de 1900, então vejam, ali no final do século XIX, início do século XX, bem nos primórdios, se a gente for considerar todo o tempo, né, de desenvolvimento da obra psicanalítica, a regressão já aparece como um elemento importante. Então aqui nessa perspectiva do desenvolvimento dessa estrutura psíquica, Freud vai trabalhar muito durante então esses 20 anos, a partir de 1900, essa mudança da primeira tópica para a segunda tópica, com a ideia de que o aparelho psíquico ele se conforma a partir do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. Então essas estruturas psíquicas vão ser fundamentais, e por isso que eu as resgato agora, para que a gente compreenda quando Freud for mencionar nesse texto, por exemplo, né, da interpretação dos sonhos, quando ele fala de regressão, das 3 possibilidades de regressão, que vai ser um tópico que eu vou adentrar mais adiante, mas eu acho que é importante fazer esse prelúdio agora, porque algumas dessas questões de perspectiva ampla vão convocar um pouquinho desse entendimento que eu estou mencionando agora. Então, quando ele vai falar, por exemplo, da regressão tópica, é justamente isso, né? Desse processo de regredir em relação a essa estrutura, então, que o Freud concebe, né? Dos sistemas que ele vai dizer, né? Do sistema perceptivo até o sistema motor. Então, isso vai percorrer a questão do consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, são níveis de complexidade, se a gente for pensar também, por isso que tem a questão formal, questão temporal, que são 2 das outras 3 dimensões possíveis da regressão, e que Freud vai admitir que na maior parte do tempo, na verdade, elas funcionam de maneira conjunta, né? Mas didaticamente falando, para a gente conseguir visualizar as ideias e conseguir dissecá-las de maneira mais pormenorizada, teoricamente, é relevante que a gente faça essas distinções. Então, quando a gente está falando aqui de uma excitação no aparelho mental que retorna a um estado ou um estágio anterior de desenvolvimento ou funcionamento, a gente está falando tanto dessa perspectiva tópica como também da perspectiva temporal, né? Ou então da própria perspectiva formal que vai versar sobre o comportamento, sobre momentos, né, de vida desse sujeito, certo? Além disso, Freud vai falar da natureza conservadora dos instintos, né? E aí aqui, vejam bem, a gente já vai aqui de 1900 para 1920, do texto Além do Princípio do Prazer, quando o Freud vai propor uma ideia radical, né? Ele vai sugerir que todos os instintos vão possuir uma natureza intrinsecamente conservadora, né? Ou seja, eles visam a restaurar um estado anterior que o ser vivo teve de abandonar devido a influências externas perturbadoras. Então, Freud ele vai estar sempre dialogando com essa perspectiva de o quanto as influências externas, de quanto as ocasiões, as contingências do mundo vão convocar comportamentos a esse indivíduo que muitas vezes vão ser sobre retornar a estágios pregressos, a situações fixadas. Vejam bem, a gente já vai articulando aqui devagarinho nesses conceitos, que outrora trouxeram, então, uma dimensão mais afável, mais conveniente para esse indivíduo em relação àquela presente que gera perturbação, que gera frustração. Então, esses movimentos eles vão estar sempre conectados com situações, né, com questões da vida desse sujeito que vão acionar esses processos, esses retornos, no caso da regressão, né, esses movimentos, então, que vão se dar do ponto de vista psíquico, né, e que vão naturalmente trazer influências, trazer efeitos para esse sujeito no momento em que ele vive, né, essas circunstâncias. E revive e traz de volta essas vivências e experiências do passado, eventualmente, né, inclusive os seus pontos de fixação, como alguma coisa aí para tentar remediar algo que no presente eventualmente está intolerável, enfim, geram outras questões de sofrimento, certo? E nesse texto, inclusive, o Freud traz muitos exemplos da própria biologia, né? Ele vai citar os fenômenos como as migrações de peixes e aves, os processos de hereditariedade, né? E até mesmo a embriologia, onde o germe de um animal repete as estruturas de suas formas ancestrais.
O texto, além do princípio do prazer, o Freud ele vai trazer muitas associações, ele vai fazer muitas menções a partir dessa sua tentativa de explicação, né, de desdobrar essa ideia que ele trabalha, da questão filogenética também, ou seja, em vários momentos da obra de Freud a gente vai verificar, né, esse acionamento que ele vai fazer em relação às estruturas primitivas, né, aquilo que nos conecta com a nossa espécie humana, né, e do quanto muitas vezes os nossos processos e padrões eles conseguem dar pistas, dar notícias de uma coisa que é maior do que o indivíduo, né, do que essa estrutura orgânica que a gente sustenta, que a gente incorpora, né, e vive na nossa vida anímica, né. Então, ele vai trazer muito essa importância sobre diversos desses processos, essas regressões, por exemplo, também estarem presentes nessa tendência que a gente tem, né, a recuperar alguma coisa que, na verdade, é muito anterior a nós e que não diz respeito apenas a esse sujeito, mas sim à espécie, né? Então, só para a gente entender mais ou menos o que Freud pretende quando ele vai fazendo essas amarrações com a biologia, né, com outras espécies, inclusive, não apenas os seres humanos, mas ele vai identificando isso, até pela formação dele, né, com o trabalho que ele já havia feito enquanto médico, enfim. Ele traz muitas provocações nesse sentido, que obviamente, ao longo do tempo, ele vai atualizando ou ele vai incorporando de maneira diferente, né, mas nesse momento ele traz esses exemplos e acho importante citá-los. E aí, nessa perspectiva, né, eu trago a pergunta aqui, que também é uma pergunta bastante norteadora para a gente fazer associações com os processos de regressão e fixação, que o objetivo da vida é a morte. Lembrem-se que na segunda tópico, Freud ele vai falar, né, das pulsões de vida, né, e das pulsões de morte. Então ele vai modificar um pouco a perspectiva das pulsões de autoconservação, das pulsões sexuais, trazendo uma perspectiva mais ampla, vamos dizer assim, a respeito dessa ideia, desse destino a que todos os organismos, teoricamente, são endereçados, né, esse destino a que perseguem, que é esse estado inorgânico no final das contas, né? E aí ele vai fazer, é claro, as relações com os princípios de prazer e princípio de realidade, né? Quais vão ser acionados de maneira preponderante em determinados casos e por quê. Então vejam bem que absolutamente diversos conceitos eles são trazidos à luz aqui quando a gente vai falar de regressão, de fixação, porque eles estão necessariamente imbricados e eles vão ser desencadeadores, vamos dizer assim, também, desses processos, né? E a explicação deles precisa estar conectada, né? Para a gente conseguir entender a ideia de uma maneira mais integral, certo? Mas levando essa ideia às últimas consequências, então, sobre o objetivo da vida ser a morte, ser o retorno a esse estado inorgânico, né? O Freud vai especular que se todos os instintos são orientados para a regressão, pensando nessa perspectiva do inorgânico, né? E o restabelecimento de algo anterior, então o objetivo final de toda a vida seria a morte. E o retorno a esse estado inorgânico que precedeu a vida, né? Antes de a vida acontecer, alguma coisa da ordem do inorgânico já existia e algum processo precisou de ser desencadeado aí para que se justificasse esse trabalho, esse esforço que é a manutenção da vida, né? Que afinal de contas se dirige, né? Se a gente for pensar em orientação, de uma maneira progressiva, né? E não regressiva, que seria esse retorno ao inorgânico. Então ele compara o maior prazer alcançável, por exemplo, do ato sexual, né? A extinção momentânea de uma elevada excitação, né? Que é essa relação também do prazer e desprazer. E relaciona, então, essa questão a essa quietude do mundo inorgânico. Por isso, então, vejam aqui, a gente já tem até as questões relacionadas ao questionamento que ele vai fazer dessa perspectiva do prazer e da excitação, do quanto a excitação, ela demanda mais estímulos, né? E esses estímulos em busca desse prazer, mas que são desprazerosos originalmente, e o prazer vai se dar exatamente quando esses estímulos, quando essa excitação, quando essa tensão promovida pela excitação for aniquilada, de modo que o prazer, então, em vias de fato, ele acaba sendo muito mais rápido, né? E essa orientação pro inorgânico, para um estado de maior equilíbrio, de maior serenidade, né? Que seria, então, como ele deu como exemplo aqui, o ato sexual. Bom, e os 3 tipos de regressão, então, segundo Freud, que era aquilo que eu comecei falando a respeito dessa menção ao próprio texto da interpretação dos sonhos, onde ele vai fazer essa distinção de maneira mais clara. E na interpretação dos sonhos, a gente vai falar um pouquinho mais disso ali na frente também, ele vai trazer, claro, a regressão muito, muito atrelada ao pensamento onírico, né? A maneira como os sonhos vão acontecendo
como ele se forma e quais são os processos envolvidos. Então, existem diferentes acionamentos que o Freud vai fazendo sobre esse conceito, e um dos primeiros, então, é a interpretação dos sonhos, e esses 3 tipos que ele vai diferenciar, a gente vai encontrar nesse texto, certo? Então, ele classifica a regressão em 3 tipos principais que, frequentemente, como eu disse, eles vão ocorrer em conjunto, tá? O primeiro deles é a regressão tópica, então ela vai se referir a esse movimento de excitação psíquica em sentido retrocedente, dentro do aparelho mental daquela estrutura que a gente falou, do inconsciente, pré-consciente e consciente. Em vez de se propagar para a extremidade motora, dentro daquela perspectiva que eu falei para vocês, né, de que existe esse sistema perceptivo, existe todo um caminho a ser percorrido que diz respeito a essas estruturas do aparelho psíquico, que vai desencadear nesse sistema motor, né, nessa manifestação, vamos dizer assim, desses estímulos que vão ser recebidos, tá? Então, até nesse texto da interpretação dos sonhos, tem uma figura que o Freud desenha, enfim, né, mostra ali como ilustração, para a gente conseguir visualizar geograficamente, vamos dizer assim mesmo, claro que de maneira didática, né, enfim, só para nos situar naquilo que ele está tentando explicar, dos locais onde, em ordem, estariam esses sistemas, né? Então parece um pente virado com as suas... Agora eu me esqueci o nome com suas coisinhas para cima, faltou o nome disso. E aí ali ele vai colocar em ordem, né, no sistema perceptivo até o sistema motor. Então, quem puder consultar esse texto vai ficar um pouquinho mais claro de visualizar, certo? Então, em vez de propagar para a extremidade motora, que seria essa última, né, seria o destino, como no pensamento de vigília, a excitação vai se mover em direção à extremidade sensorial, então no movimento retrocedente, da motora para a sensorial, atingindo o sistema perceptivo. O perceptivo tem a ver, então, com esse sistema sensorial, né, está mais próximo dessa perspectiva. E é por isso que nos sonhos os pensamentos se transformam em imagens sensoriais, né, vívidas, o que vai conferir a elas um caráter alucinatório. Então vejam bem, dentro dessa dinâmica que o Freud propõe da regressão tópica, ele vai pensar a partir dos sonhos como se a gente saísse, né, nessa situação onírica, de uma perspectiva representacional muito mais elaborada, que é essa da vida de vigília, né, dos símbolos todos, dos códigos com os quais a gente trabalha de maneira quando a gente está acordado, né? Esse universo ele vai sofrer regressão, ele vai passar por um processo de regressão a partir do momento em que ele vai retornando, então, para esse sistema perceptivo e, por conta disso, ele vai estar muito mais atrelado à questão sensorial das imagens, né, daquilo que nos sonhos a gente vai conseguindo perceber de maneira mais evidente. E é claro que depois, ali, né, nesse texto, ele vai entrar um pouco mais em detalhes a respeito do quanto a questão da censura é diminuída, né, dentro dessa perspectiva do sonho, dos processos aos quais o pensamento onírico é submetido e o quanto, então, isso que está sempre muito alerta na nossa vida de vigília, né? Ele não tem os termos aqui específicos ainda em 1900, porque quando ele for falar de supereu e tal, isso é depois de 1920, ali na segunda tópica, mas ele já vai dando notícias aqui dessa força atuante repressiva, muitas vezes, né, que tem a ver com o consciente e dessas próprias normas e regras às quais a gente se submete em vigília, que estão sempre sendo monitoradas pelo supereu, por esse grande herdeiro aí do complexo de Édipo, que vai nos dando os limites da nossa atuação também, e esse próprio consciente que vai fazendo esse equilíbrio de pratos em relação ao mundo externo, né, que está muito envolvido, então, nessa normatização ao qual o supereu responde, e o inconsciente, que é essa instância que não respeita leis, onde o tempo não vigora, ele não tem importância, né? Então, tudo aquilo que a gente já sabe a respeito dessa nossa constituição, desse aparelho psíquico, né? Desenvolvido por Freud, proposto por Freud. Então, nessa regressão tópica, todas essas questões em relação, né, na atividade do sonho, da censura e tudo mais, no texto ele vai trabalhar um pouquinho discutindo a respeito de como isso teoricamente estaria em intensidade muito menor, o que permite com que essa regressão seja feita de maneira mais livre, né? Esse processo de deslocamento regressivo consiga acontecer de uma maneira menos barrada, vamos dizer assim, do que a realidade da vida em vigília, certo? Aí depois o segundo tipo seria a regressão temporal, e ele vai descrever como um retorno a estruturas psíquicas mais antigas ou estágios de desenvolvimento anteriores na vida do indivíduo. E isso pode incluir o retorno a fases libidinais, né, como a fase oral, anal, fálica, e a relação de objeto primitivas ou identificações arcaicas. Vejam que aqui
a gente já começa a ter um pouquinho mais de pistas do que da participação da fixação mesmo, né? Que pode ser uma coisa aqui importante que justifica essa regressão, né? Então, esse retorno a fases libidinais como a fase oral, anal, fálica, né? E mesmo o tipo de relação de objeto primitiva ou as identificações arcaicas que foram feitas, né, nos primórdios da vida desse sujeito, podem aparecer aqui como um efeito, né, ou como uma busca dessa regressão. Portanto, muitos momentos que eventualmente tenham ficado fixados na vida desse sujeito, na sua fase oral, na sua fase anal ou fálica, podem ser trazidos à luz aqui a partir desse processo regressivo, que é, afinal de contas, o destino buscado por esse retorno, certo? E a regressão formal, né? Que consiste na substituição de métodos de expressão e representação mais elaborados e maduros, né, por formas mais primitivas e infantis. Então aqui a gente está falando do ponto de vista mais completivo mesmo, né, de comportamento. Atos regredidos, como a gente fala, atos infantilizados, né, essa regressão formal que vai buscar algum amparo, né, alguma coisa numa situação também infantil, né, de um comportamento classificado, né, identificado como infantil, que vai se manifestar, então, e vai se dar a partir de uma regressão, porque, de novo, né, a partir de um estágio mais maduro no qual esse sujeito, teoricamente, se encontra, por exemplo, um adulto, né, com suas responsabilidades e questões, eventualmente esse processo regressivo vai se dar em busca de alguma coisa da infância, de um comportamento que traz toda uma ambientação a ele, sensorial, né, também, de conforto, de menos estresse, eventualmente. Então, enfim, situações em que ele possa se colocar de novo num contexto antigo da infância, né, de experiências passadas, que tragam algo que ele busca nesse momento, né, para suavizar a frustração, para suavizar alguma coisa da sua realidade que não está sendo bem tolerada e que, portanto, como uma válvula de escape, vai acontecer esse processo de retorno, de regressão, certo? É importante a gente ressaltar, que foi o que eu falei também no início, que para o Freud esses 3 tipos de regressão geralmente vão ocorrer juntos, né? O que isso quer dizer? Porque o que é mais antigo no tempo, que vai versar sobre a regressão temporal, tende a ser mais primitivo na forma, regressão formal, né? E na tópica psíquica. Então, assim, quando um sujeito, ele tem, por exemplo, quando ele regride temporalmente, em termos de amadurecimento, de maturidade, de estrutura psíquica, esse sistema no qual esse evento está localizado tende a estar mais perto do sistema perceptivo, menos elaborado, menos representado, né? Assim como na forma, né? Isso vai versar também a respeito do tipo de comportamento que vai se manifestar a partir dessa regressão, tanto psíquica, então, numa perspectiva sistêmica mais perceptiva, mais sensorial, temporal, por ter vindo antes, né, fazer parte de um estágio de vida anterior, e formal, porque, bom, esse sujeito se comporta de um jeito diferente a partir desse contexto que passa a norteá-lo, né, a contorná-lo nesse momento em que o processo de regressão é efetuado, certo? Bom, aí o Laplante, né, também ele corrobora isso, se a gente for consultar o dicionário de psicanálise do Laplante, quando a gente vai ver o conceito de regressão, ele traz muito essa ideia, né, então só para trazer um endosso aqui também de outro teórico que vai trabalhar essas questões, né, contemporâneo aí de Freud, de que a regressão vai ser esse retorno a formas anteriores de desenvolvimento no pensamento, né, e nas relações de objeto e da estrutura do comportamento. Bom, um outro aspecto a respeito dessa linha de raciocínio que a gente está construindo aqui, que eu gostaria de mencionar, é sobre os fatores que impulsionam a regressão. Alguns deles, né? Eu acho que algumas coisas importantes de a gente trabalhar aqui para ir consolidando um pouco mais essa ideia e conseguindo de maneira um pouco mais autônoma fazendo as associações. A regressão não vai ocorrer aleatoriamente, né? Partindo desse pressuposto, ela é impulsionada por diversas condições. Uma delas é a resistência psíquica, né, que é quando há uma resistência que vai bloquear o caminho normal dos pensamentos para a consciência, como a censura, que a gente falava antes, né, e a excitação pode ser forçada a se mover em sentido regressivo. Então, vai haver uma regressão nesse primeiro ponto, nesse primeiro fator, quando não há possibilidade de esse pensamento avançar. Então, existe alguma coisa que bloqueia, existe uma censura, existe um muro levantado ali que não vai permitir o caminho natural, que seria o caminho progressivo. Né, aquele que vai, se a gente for pegar essa questão sistêmica tópica, né, dessa perspectiva perceptiva, sensorial,
para o âmbito mais motor, enfim, mais elaborado, mais representacional. Então, essa excitação vai ser forçada a se mover em sentido regressivo. Um outro fator é a atração de lembranças reprimidas. Aqui a gente veja, já tem mais a questão da repressão entrando no jogo, que são os pensamentos que podem ser atraídos para a regressão, né, pela presença de lembranças que foram suprimidas ou permaneceram inconscientes, especialmente as da infância. Então, essas lembranças muitas vezes têm grande força sensorial e servem como modelos para as manifestações regressivas. Então vejam que essa questão das lembranças reprimidas tem a ver também com essa perspectiva da regressão formal, né? Muitas vezes está articulada com esse comportamento, com alguma coisa que vai se buscar desse estágio anterior de desenvolvimento, né? E que por permanecerem inconscientes, então, essas lembranças da infância, né? Muitas vezes elas têm força sensorial e elas vão servir, então, de modelo para que essas manifestações, esse processo regressivo aconteça e seja acionado, portanto, né? Outro fator é a cessação do fluxo sensorial no sono, né? Que nos sonhos, então, como Freud falou, a ausência da corrente contínua de estímulos dos órgãos dos sentidos, então, esse abrandamento dessa censura também que vai ser identificada teoricamente, né, a partir desse estado de sono, que vai fluir durante a vigília, vai facilitar o movimento, né, regressivo da excitação no aparelho psíquico. E vejam que todos esses fatores aqui, eles podem ser, é claro, articulados uns com os outros. Aqui a gente os fragmenta, né, os diferencia, os trata de maneira separada, para a gente conseguir entender a que cada um corresponde, né, um pouco sobre no que cada um consiste. Mas a verdade é que quando a gente está falando, por exemplo, dessa situação do sono, onde existe uma diminuição dessa força da censura, né, em relação ao nosso estado de vigília, que vai promover resistências mais fortes, vejam que todo esse contexto que eu falava da resistência psíquica está participando aqui da questão dessa situação que vai se conformar a partir do sonho, né? As lembranças reprimidas, né, da infância, que muitas vezes vão ter caminho mais aberto para serem reacionadas, revividas a partir desse estado de sono, porque então a gente tem uma censura mais abrandada ali e os nossos pensamentos vão conseguir se movimentar de uma maneira mais fluida, né, do que aconteceria se a gente estivesse em estado de vigília com todo esse mecanismo protetor, né, e interditor em ação. Vejam que, na verdade, esses fatores eles estão relacionados, intimamente relacionados, mas eu estou trazendo cada um deles de maneira separada para a gente conseguir ter uma visão panorâmica, né, distanciada deles, para que depois a gente consiga, munida, né, dessa informação sobre o que cada um corresponde, fazer as suas aproximações quando for conveniente, certo? O quarto ponto, quarto fator, fixação, né? Que é um conceito que está intimamente relacionado, né, ligado à regressão, que, enfim, é a nossa pauta de hoje. Ela vai ocorrer, a fixação, quando partes da energia instintual, libido, né, permanecerem presas em estágios anteriores do desenvolvimento libidinal, que era isso que a gente estava falando, né? Sobre momentos marcados, né, frisados, sublinhados de determinado estágio de desenvolvimento, se a gente quiser falar aqui de fases, né, eventualmente a fase oral, anal, enfim, fases do desenvolvimento psicossexual também, a gente pode falar de fixação, né? E quanto mais fortes e numerosas são essas fixações, né, na vida do sujeito, mais facilmente a função psíquica tenderá a regredir para esses pontos de fixação, né, quando confrontada com obstáculos externos, como a frustração. E aí já vou pegar o gancho da frustração para a gente conseguir associar de maneira mais completa. A frustração, como um quinto fator, ela vai ser a impossibilidade de satisfação dos impulsos libidinais de forma adequada, né, e isso pode forçar a libido a buscar outros caminhos, o que muitas vezes a leva à regressão para estágios de objetos anteriores. Então vejam que a frustração aqui, ela pode estar muito relacionada com a fixação e, consequentemente, com a regressão, porque uma vez frustrado, uma vez incapaz de alcançar a satisfação querida naquele momento, né, esse sujeito pode se ver impelido a recorrer a situações do seu passado, a estágios anteriores, que estão versados a respeito do que ficou fixado. Então existe ali uma procura endereçada dentro dessa perspectiva da fixação e que só vai ser possível a partir de um processo de regressão, porque afinal de contas isso tudo se trata de um retorno a alguma coisa. Então vejam que, de novo, né, as coisas estão intimamente relacionadas. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui também para a gente discutir é sobre as manifestações da regressão na experiência humana. De novo, coisas que eu pensei, que não necessariamente vão esgotar todas as possibilidades, mas que eu acho que são ideias que precisam estar no nosso radar quando a gente for pensar nesses conceitos e à medida que a gente for avançando nas leituras, nos conhecimentos, né, e fazendo essas articulações que
que foi de onde Freud essencialmente partiu, né? E depois foi fazendo também as suas próprias amarrações. A primeira forma de manifestação da regressão na experiência humana, a primeira trazida por Freud, por excelência, é nos sonhos, né? E a regressão ela vai ser a característica psicológica mais notável, como Freud disse, do processo onírico, porque ela vai transformar esses pensamentos do sonho em imagens sensoriais, nesse movimento regressivo, né, desses sistemas que a gente já conversou, em imagens sensoriais vívidas e alucinatórias que parecem, né, ser vivenciadas. Então, a experiência do sonho ela vai nos dar uma ideia muito clara a respeito desse processo regressivo e dos efeitos, né, do resultado que esse processo regressivo pode ter na psique, né, que é isso, a gente parte de uma ideia, né, de uma situação onde as representações estão muito mais elaboradas, no estado de vigília, para um estado onde esse compromisso com essa situação de concretude, de racionalidade que a gente tanto premedita na vida cotidiana em vigília, isso vai se desprendendo das exigências no estado de sono, né, no sonho, portanto, e o sonho vai ser um resultado possível desse processo aqui, né, a nossa estrutura psíquica vai estar submetida justamente por estar mais liberada aí de todas essas interdições, né? E nos sonhos, essas relações lógicas dos pensamentos diurnos, que era o que eu falava, né, vão se perder, porque a regressão ela vai decompor essa trama dos pensamentos em sua matéria-prima mais rudimentar. Se a gente for pensar em termos de complexidade mesmo, a partir dessa direção dos próprios sistemas perceptivo rumo ao sistema motor, né, dessa ideia inicial desse texto da interpretação dos sonhos do Freud, justamente a gente vai partir de uma perspectiva de que, bom, estamos aqui numa situação de representação, de elaboração mais sofisticada do pensamento em vigília, e à medida em que isso vai sendo submetido a um processo regressivo, ou seja, vai se aproximando mais do sistema perceptivo sensorial, a gente vai ficando mais próximo da ideia que está mais atrelada ao sentido, né? Ao sensorial mesmo, à percepção, aquilo que chegou como matéria-prima para a percepção e que a partir de um processo de complexificação progressivo foi chegando numa possibilidade representacional mais bem elaborada. Quando acontece o inverso, a gente vai decompondo, portanto. Isso que se montou, que se arranjou, vai se desmontando de certa forma para que a gente consiga chegar, claro que não de uma maneira tão linear assim, nem tão ideal, né? Mas enfim, com fragmentos, pelo menos nessa direção, para a gente conseguir pensar esse processo de uma maneira um pouco mais visual, nos seus pontos mais rudimentares, né, que é o que Freud fala. E o Freud ele vai ver esse sonhar, então, como uma regressão completa à condição mais primitiva do sonhador. Uma revivescência da sua infância, né, com as suas moções pulsionais, métodos de expressão, por isso aquela perspectiva de enxergar os tipos de regressão de maneira conjunta, né, quando o processo acontece. E em um nível mais profundo, uma imagem da infância filogenética, que era aquilo que eu falava, dessa retomada que o Freud faz constantemente, a questão da espécie, né? Ou seja, do desenvolvimento da própria raça humana. E nesse caso, nesse texto de 1900, ele vai citar o Nietzsche, né, que fala de uma primitiva relíquia da humanidade agindo nos sonhos. Só Freud sempre fazendo menção aos seus autores, enfim, aqueles dos quais ele bebia da fonte também. E um outro tipo de manifestação, então, dessa regressão na experiência humana é nas neuroses. E aqui eu trago alguns tópicos relacionados à neurose, porque essa discussão é bem complexa e a gente corre o risco de ficar muito tempo aqui. Então, eu vou me deter a esses pontos sublinhados aqui, porque eles vão dar pistas importantes e vão nos deixar provocados, eu imagino, o suficiente para correr atrás daquilo que mais interessar e de todo esse compêndio aqui, porque isso vai ser bastante esclarecedor para a gente, de novo, articular mais a prática, se ver nas situações cotidianas, né, a regressão em ação, né, e a fixação e todos esses seus conceitos atrelados. Nas neuroses, começando pela compulsão à repetição, que é uma grande questão que ele traz no texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, que é justamente quando ele vai questionar muito esse princípio do prazer como algo que rege, de fato, a vida do ser humano, né, e por que tantas coisas fogem a essa lógica, né? Afinal de contas, a compulsão à repetição, como um sintoma neurótico, não está buscando prazer ali. É alguma coisa que vai, aparentemente, funcionar como uma coisa contraditória, se levar em consideração essa lógica da busca pelo princípio do prazer. E é muito, claro, estou falando de uma maneira muito superficial, leio um texto, mas a compulsão à repetição aqui vai estar atrelada à regressão, na maneira como Freud vai associar, justamente porque a repetição vai ser um retorno a alguma coisa que já aconteceu, né? Um ato regredido nesse sentido. Mas eu vou trazer aqui os aspectos mais importantes dessa ideia para a gente discutir.
No caso da compulsão à repetição, uma das manifestações mais evidentes da regressão é a compulsão à repetição, né? Que é onde então o sujeito vai reviver ativamente experiências do passado, mesmo que elas tenham sido dolorosas ou não prazerosas, né? Isso pode parecer um destino demoníaco, contraditório em relação ao princípio do prazer, que persegue a pessoa, e o Freud vai sugerir que essa compulsão parece operar além do princípio do prazer, e é mais primordial do que ele. Então, eu não vou entrar nos pormenores aqui sobre a questão da compulsão à repetição, mas vou me deter à relação da regressão com isso, né? Que justamente quando existe essa compulsão à repetição, existe um processo de retorno a alguma coisa já vivida ativamente. A repetição é isso, né? Então, nesse sentido, a regressão vai se fazer presente. Na neurose traumática, o Freud vai dizer que os sonhos de vítimas de neurose traumáticas, né, como as de guerra, são um exemplo notável. Eles não servem à realização de desejos, como seria, teoricamente, o grande objetivo dos sonhos, né? Os sonhos com o objetivo de realizar desejos, né? Freud falava muito sobre isso. Mas sim a compulsão à repetição, também na neurose traumática, né? Trazendo o doente de volta à situação do acidente, quando ele vai rememorando essa situação de sofrimento, né? E aqui o Freud vai interpretar isso como uma tentativa do aparelho psíquico de dominar retrospectivamente o estímulo traumático, que à época não foi dominado, gerou inclusive trauma, né? Desenvolvendo a angústia que faltou no momento do perigo, a fim de ligar a excitação não processada. Então, aqui a regressão vai atuar também num sentido bastante importante, porque ela vai ser um instrumento para que esse sujeito retorne a alguma coisa que não ficou bem resolvida, e por isso ela vai tentar, nesse processo de regredir, ele vai se dar com o objetivo de esse sujeito tentar ligar essa excitação que não se processou, isso que não ficou resolvido, isso que segue gerando sofrimento. Então, a regressão, como também uma repetição aqui, no sentido de tentar resolver alguma coisa que ficou pendurada, que não teve a sua ligação bem estabelecida, de modo que continua trazendo sofrimento para a vida desse sujeito. Na neurose obsessiva, outra maneira de manifestação, né? A regressão da libido é um fator decisivo. Aqui ela vai retornar ao estágio sádico anal da organização sexual, né, daquelas fases libidinais, e os impulsos de amor podem assim se disfarçar em impulsos sádicos. Então, a regressão também vai ser um processo, um mecanismo adotado, né, na neurose obsessiva, pensando nessa regressão da libido, né, como uma energia sexual que vai se colocar, que é o que a libido é, né, que vai retornar a um estágio do desenvolvimento sexual, psicossexual desse sujeito, que é aquilo que a gente falava, né, a respeito da regressão temporal. No caso da histeria, como um outro tipo de manifestação, que vai se caracterizar pela regressão da libido a objetos sexuais incestuosos primitivos, e por último as perversões, né, que Freud vai argumentar que uma regressão da libido que ocorre sem a repressão, regressão sem repressão, pode levar a uma perversão. Vejam que quando a gente fala das estruturas, né, da perversão e da neurose, por exemplo, Freud vai dizer que a neurose é o negativo da perversão, porque aquilo que o perverso faz, o neurótico reprime, né? Então, existe em ação a repressão para a neurose, para o neurótico se autopune, se autorrecrimina, né? Ele está ativamente reprimindo coisas de questões, né, da ordem da libido, sexuais, né, enquanto o perverso, não. O perverso, na verdade, essa atuação da repressão, ela não se verifica, né, e por isso que se dá, então, a perversão e não a neurose. Então, só para a gente relembrar essa diferença, porque ela é importante quando Freud fala que aqui existe uma regressão da libido para o perverso, né, na perversão, que ocorre sem a repressão, que pode levar a uma perversão, então, né? E como o fetichismo do pé, aquelas coisas todas que a gente já trabalhou, inclusive, no conteúdo sobre os 3 ensaios da teoria da sexualidade, que tá aqui também no canal. A gente fala um pouquinho mais a respeito dessa dinâmica aqui, das metas sexuais, dos objetos sexuais, então isso é importante também, quem tiver interesse pode voltar, né, e assistir. E a repressão é, para ele, então, para Freud, né, o processo mais característico das neuroses, né? De novo, a repressão atuante na neurose e não atuante na perversão. E diferenciando-a das perversões, portanto. Um outro tópico, regressão e repressão, né? Vamos fazer uma distinção entre eles, porque às vezes dá confusão, às vezes a gente se confunde até na hora de falar, mas existem diferenças importantes que precisam ser frisadas aqui. E um spoiler disso a gente já deu quando falou de neurose e perversão, né? A maneira como a repressão é um fator decisivo para diferenciar o tipo de regressão da libido a que essas duas estruturas estão submetidas, né, sintomatologicamente, né, quando, enfim, essas coisas vêm à luz. No caso da repressão,
tá? É um processo topográfico dinâmico, onde um conteúdo psíquico, pensamentos, desejos, né, vai ser ativamente repelido do consciente para o inconsciente por meio de uma censura. Então, não implica necessariamente uma relação com a sexualidade. A repressão, de novo, então, ela vai ser algum conteúdo que não vai, que vai ser repelido, que vai ser levado para o inconsciente por uma questão de censura, de processos submetidos conscientemente. É um conteúdo consciente que vai ser reprimido, tá? Sempre. Então, que vai passar a se alocar no inconsciente. E ele pode estar implicado, né, numa relação com a sexualidade ou não, certo? No caso da regressão, no sentido da libido, né, trazendo essa mesma perspectiva que a gente falava da repressão, mas no caso da regressão, vai ser um retorno da libido a estágios ou objetos anteriores do seu desenvolvimento, né? Embora a repressão possa, em um sentido geral, ser vista como um tipo de regressão, um retorno, né, a um estágio psíquico mais primitivo ou profundo, a regressão libidinal é distinta e independente da repressão, né, em sua estrutura mais específica e tem um fator orgânico importante. Então vejam que, embora a regressão e a repressão estejam intimamente associadas, a regressão ela não depende da repressão para acontecer, certo? Mas é claro que a repressão ela traz uma perspectiva de regressão, porque afinal de contas, quando se tenta acionar um conteúdo reprimido, existe um processo de regressão, né? Um retorno a alguma coisa que foi colocada em um outro lugar, no caso, numa perspectiva inconsciente, né? E que, portanto, precisa ser acionada a partir de diferentes processos para que possa eventualmente voltar à consciência, seja de maneira fragmentária, seja, enfim, né? A partir dos processos aí, a partir dos quais também a análise vai ser bastante atuante, né? Nos quais a análise vai ser bastante atuante. Bom, e para a gente encerrar esse grande compilado de ideias relacionados à regressão, principalmente, mas também à fixação, como esse conceito que vai participar, né, que vai estar envolvido muito nesse processo, exatamente pensando num destino, né, para onde essa regressão vai ser endereçada, a importância da regressão na psicanálise. Eu trouxe 3 pontos principais aqui para a gente fazer um fechamento razoável. O primeiro deles é que a regressão ela vai nos permitir entender como o passado infantil continua a moldar o presente, naquela ideia constante, né, de que as questões da infância, as próprias lembranças, né, as vivências e experiências vão ser fundamentais para a gente trazer elementos que vão minimamente conseguir nos organizar um pouco mais psiquicamente, né, principalmente no processo analítico, em relação à vida dos sujeitos que relatam na clínica, né, as suas vivências e sofrimentos. Seja isso feito a partir dos sonhos, né, nas neuroses ou em padrões de comportamentos repetitivos, que foram aqueles tipos de manifestação, alguns deles, né, da regressão que a gente falava antes. Além disso, como segundo ponto, né, a regressão vai ser um fator-chave na etiologia das neuroses, trabalhando em conjunto com a frustração e a fixação, que era aquilo que a gente falava. E a doença neurótica, para o Freud, ela vai surgir de um conflito, né, entre os instintos do ego e os instintos sexuais. Então é sempre bom ter isso em mente, porque justamente desse conflito pode gerar uma necessidade, né, esse conflito dos instintos do ego com os instintos sexuais pode gerar a necessidade de se procurar estados regredidos, né, exatamente para abrandar frustrações, para trazer algum tipo de auxílio em relação àquilo que se tornou ou está naquele momento insustentável, intolerável para aquele sujeito. E como último fator, mas obviamente não último, né, apenas dentro desse enquadramento que eu estou propondo agora, é que ao estudar regressão nos sonhos e nas neuroses, a psicanálise ela vai se posicionar como uma ciência capaz de explorar e reconstruir esses períodos mais arcaicos, né, e obscuros dos primórdios, não só dos sujeitos, mas da própria raça humana, que era aquilo que o Freud falava. É claro que aqui, com todos os cuidados e ressalvas dessa perspectiva filogenética, né, aqui o Freud se debruça, mas importante para conseguir entender de onde Freud parte na hora de fazer as suas proposições e de que maneira a gente pode atualizar, né, revisitar essas ideias a partir da clínica, a partir dos relatos dos pacientes e de tudo aquilo que os próprios contemporâneos de Freud, né, trazem a esse respeito. Certo? Eu acho que em relação à regressão, à fixação, né, e a esses conceitos todos que vão sendo acionados a partir dessas 2 ideias principalmente, e aqui sobretudo a gente trouxe a regressão como um fio condutor, eu acho que a gente conseguiu dar conta de várias coisas e, é claro, se houver dúvidas ou outras questões que eu não mencionei ou não trabalhei e que vocês achem pertinentes, né, de serem trazidas,
comentem e eventualmente a gente pode trazer até um novo conteúdo, certo? Obrigada!